Mas era muito divertido. Sábado de tarde, sempre estávamos aqui na UJA, tá? A UJA não é uma programação que agora faz muito tempo que existe, e a gente participou da nossa juventude toda, adolescência, aqui de sábado de tarde, de sábado de noite também com os jovens. Então sempre foi muito bom, muito engrandecedor, buscar Deus junto e aprender a palavra de Deus desde cedo, desde novo. Amém? Eu quero, em nome da liderança dos jovens e de todos os jovens também, agradecer ao pastor Miguel, ao pastor Mateus, a todo o conselho pelo convite, e a gente poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. É uma honra para nós, a gente se sente honrado porque é algo que nós temos feito muito nos sábados, tá? Estudar a palavra de Deus. E pode ter certeza que vocês alcançaram todos os jovens também com esse gesto, tá? Nós nos sentimos realmente honrados com isso e queremos agradecer de coração por essa oportunidade. Pessoal, o que é o Ministério de Jovens? O que se faz no Ministério de Jovens? Essa foi uma pergunta que, desde que eu comecei a fazer parte de liderança do Ministério de Adolescentes, de Jovens, a gente sempre se faz. O que se faz com o jovem? O jovem gosta muito de atividade, o jovem gosta muito de brincar, o jovem gosta de passear, o jovem gosta de se divertir. E a gente sempre pensa isso, pode ter certeza. Sempre pessoa que trabalha com jovem e adolescente sempre tem essa pergunta: o que se faz com essa galera? Eu vou dizer, o que nós fazemos aqui no sábado de noite é um culto. Não tem nada diferente de um culto. E a gente caminhou isso depois de tantas vezes conversar, orar. Na época que o Charles também participava junto com a gente da liderança dos jovens, aí sempre procurava pensar e montar uma estratégia, o que nós vamos fazer, para onde nós vamos caminhar. E teve uma conversa que me chamou muita atenção com o meu irmão. Meu irmão Michael, ele cresceu aqui na igreja também, conheceu a palavra de Deus aqui, se converteu aqui, e hoje ele está fora do país, ele está na Europa, ele trabalha numa missão que trabalha com jovens. E a gente começou a conversar em uma certa oportunidade sobre o que eles estavam fazendo na Europa. E aí ele falou: olha, a gente não está fazendo nenhuma atividade diferente, a gente está falando da palavra de Deus. E aí ele continuou falando: olha, aqui na Europa, no caso dele está na Espanha, não tem nada que a gente faça que vai chamar a atenção deles. Não tem nada que eu possa inventar, Alisson, não tem uma atividade que vai despertar curiosidade nessa gente. Então, a nossa missão aqui está sendo conhecida por falar a palavra de Deus de uma forma muito clara e muito direta para todos os jovens. De uma forma que às vezes eles acham duro, mas é a forma como Deus tem operado hoje na Europa com os jovens, porque não tem nada que se faça. Existe uma atividade, vamos chamar isso aqui, para que desperte os jovens para que eles venham para a igreja. É a palavra de Deus. Eles fazem acampamentos, mas eles fazem muitos clubes bíblicos, e nesses lugares acontecem muitos relacionamentos, e dessa forma a palavra de Deus tem sido pregada e tem sido alcançada aos jovens lá. E aí eu comecei a olhar para a nossa realidade. O que a gente poderia fazer? Bom, a gente não tem dinheiro para inventar nada, a gente não tem dinheiro toda hora em retiro para inventar programação, é tudo pelado, inclusive eu participo junto disso, e nós decidimos, vamos caminhar com a mesma tática, mas não porque a gente não tem dinheiro. A gente vai caminhar pela mesma tática, porque é através de relacionamentos e é através da palavra de Deus que a gente crê que os jovens podem ser abençoados. Meus irmãos, essa é a forma como nós temos atuado. Isso é o culto de jovens. É um culto onde a gente vai, a gente prega, a gente estuda a palavra de Deus até 9h30, 10 horas da noite, mas depois a gente fica até quase meia-noite aí conversando, comendo uma pipoca, jogando bola, jogando videogame, contando história, mas é daí que começa a surgir relacionamentos, é daí que a gente consegue oportunidades de discipulado, e a partir desse momento que a gente consegue entrar no coração dos jovens com a palavra de Deus. Então é muito importante para nós esse apoio de vocês, pais, como a gente já vem falado, como o Beto falou, e como eu tenho certeza que a Silvia também com a UJA entende, a gente precisa do apoio de vocês. Esse é o Ministério de Jovens. Vocês viram a camiseta aqui então? Ministério de Jovens, né? É uma camiseta bonita. E atrás tem uma visão, a visão do Ministério de Jovens. Eu vou virar aqui, vocês podem ler. Onde vai dizer: amor para todos.
Talvez essa não seja ainda plenamente o que esteja acontecendo com todos os jovens aqui, seguindo essa visão, amor para todos. Mas a gente crê que é dessa forma, é isso que nós queremos implantar no coração dessa galera. O amor de Cristo nos alcançou e a gente vai dividir esse amor com os jovens através dos relacionamentos e através da palavra de Deus, que tem sido realmente uma brecha muito bacana que nós temos explorado no sábado à noite. Estudar a palavra de Deus de forma sistemática, com temas. E foi isso que teve acontecendo nas últimas 2 semanas, onde a gente esteve estudando sobre o tema cheios do Espírito. A gente esteve então abordando aí características sobre a plenitude do Espírito Santo na vida do homem. A gente esteve estudando sobre quem é o Espírito Santo e o que ele faz na vida do homem, e hoje nós vamos dar continuidade. Hoje a gente vai terminar esse estudo. Para os jovens, talvez em algum momento vai estar repetido aí alguma coisa que você já ouviu, mas tenha paciência, tá bom? O último tópico de hoje é para vocês também, jovens que acompanharam com a gente aí o estudo ao longo do mês sobre cheios do Espírito, tá bom? Então preste atenção no último tópico, você não vai se sentir aí ouvindo novamente o que você já escutou, tá bom? A gente, ao longo dessas últimas 2 semanas, a gente também teve lançando o desafio para os jovens de estar lendo o livro de Efésios. Isso foi muito bom também, foi muito bom ouvir testemunhos de pessoas dizendo que foram abençoadas, porque já tinham lido a Bíblia, já tinham lido o livro de Efésios e se sentiram abençoados por novamente ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela sempre fala com cada um de nós. Amém? Amém. Mas vamos lá então, pessoal. Eu quero conversar hoje com vocês sobre esse tema, então, cheios do Espírito. Eu quero falar com vocês sobre a plenitude do Espírito Santo. E o versículo que a gente usou como referência está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Então, você tem sua Bíblia, pode abrir e acompanhar comigo. Os jovens já decoraram esse versículo, tá bom? Então, se vocês quiserem, acompanha comigo aí. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vai falar assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Algumas versões vão dizer: não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução, mas deixai-vos encher pelo Espírito de Deus. Amém? Irmãos, há 2 semanas atrás, aquela mesma semana onde a gente viu aquele atentado na França, teve uma notícia que ganhou destaque em meio a tanta coisa acontecendo no mundo. Foi um joguinho que apareceu na mídia aí, chamado Pokémon GO. Quem aqui já ouviu falar do Pokémon GO? É mais reconhecido que vai conhecer o Pokémon GO. Pessoal, o que é Pokémon? Pokémon foi um desenho que causou muita preocupação aos pastores, aos presbíteros no final dos anos 90. Por quê? Porque o Pokémon é o seguinte: Pokémon é a contração de uma palavra chamada Pocket Monster, ou monstro de bolso. Então, as crianças, né, os adolescentes naquele desenho, eles tinham ali então um potinho que em algum momento eles desafiavam outro adolescente para ver qual é o diabinho ali que ganhava numa disputa, numa luta. E isso era uma coisa bem bizonha, bem sugestiva até, né, pessoal? Um monstrinho de bolso, né? Pocket Monster, Pokémon. E o pessoal se escandalizou com isso. Mal sabia que tinha outras coisas vindo pela frente ainda. Hoje o Pokémon é fichinha perto do que a gente vê na televisão, né? Mas aí, o Pokémon veio com uma nova versão aí. O Pokémon GO, agora é um jogo. E o Pokémon GO é o seguinte: no teu celular, no teu aplicativo do Pokémon, você vai ligar o GPS. E aí é o seguinte: tu vai entrar no mundo real, onde você vai procurar o Pikachu em algum lugar aí. Então o que as pessoas fazem? Elas pegam o celular, ligam e elas começam a caminhando, porque em algum lugar elas vão achar aqui o Pokémon. Só que detalhe, esse teu Pokémon aí, esse Pokémon que tu vai procurar, é um Pokémon de outra pessoa.
pessoa. Então, lá pelo GPS ele vai vir e vai encontrar, olha ali o Pikachu ali. Daí tu começa aqui, ó. Vai lá e tu mata o Pikachu. E é interessante, pessoal, que esse joguinho, ele ganhou destaque na mídia porque estava sendo o mais baixado das últimas semanas. E por um outro lado muito ruim, é que pessoas têm usado esse aplicativo para assalto, pessoas têm dirigido, que tem até os jovens estão envolvidos com isso aí. Eles pegam o carro e começam a ir atrás do Pikachu, e por causa desse jogo já morreram pessoas. Por causa desse jogo já teve família que foi desgraçada porque desses acidentes de trânsito alcançou outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. E o Pokémon ganhou notoriedade por causa disso. Não porque simplesmente era o aplicativo mais baixado, porque era o joguinho da mídia, mas porque ele estava sendo uma desgraça que o outro estava passando. E isso é chocante. Pais, cuidem-se, porque já existe um manual em português explicando esse jogo aqui no Brasil, e ele vai chegar aqui. Então cuida do teu filho, cuida do que ele está baixando. Pokémon GO vai causar ainda muita notícia aqui, pode ter certeza. Esperamos que não. Mas o que isso tem a ver com cheios do espírito? Pokémon GO, onça de bolso? Nada. Isso só vem para a gente refletir primeiramente de que a gente é controlado por aquilo que o nosso coração está cheio. Nós somos controlados, nós somos regidos por aquilo que nós temos alimentado no nosso coração. Então o problema é muito além de ter um Pokémon no teu celular. O problema é que as tuas ações, os teus gestos, as tuas palavras, as tuas atitudes, elas são dirigidas por aquilo que influencia o teu coração. E isso precisa muito de uma análise sincera sobre o que tem deixado ferver no teu coração, o que tem enfervecido na tua mente, o que é que toma conta de ti, o que é que faz influenciar tudo que tu faz. O mundo procura muita coisa para se deixar ser influenciado. O mundo está ansioso por coisas novas, porque o vazio que eles têm, essa necessidade de se sentir existente, essa carência que o mundo sente, é do tamanho daquilo que Cristo quer fazer na vida dessas pessoas. Elas não encontraram ainda, por isso se encontram procurando tantas coisas, tá? Inclusive no Pokémon GO, tá bom? A gurizada tá parceira com isso, Pokémon GO. Só que a gente não pode servir a dois senhores. Eu quero trazer uma palavra muito específica. Ela é abrangente para todos, mas ela é muito específica para você que já tomou uma decisão por Cristo. Você que um dia aceitou a mensagem da cruz, você que um dia entendeu a mensagem do Evangelho, você não diz somente sim, olha, isso aí é verdade. Quando você tomou a decisão por Cristo, você convidou o Espírito Santo a vir morar dentro do teu coração. Quando você disse sim para a mensagem da cruz, tu disse sim para que uma pessoa viesse habitar dentro de ti, e essa pessoa, ela gostaria de estar se relacionando contigo. Então, eu não consigo servir a dois senhores. Ou eu vou agradar um e o outro vai se desagradar. Não é possível. Então, por isso que ela é muito específica, primeiramente, para nós crentes. O Espírito Santo habita dentro do teu coração e Ele quer ganhar espaço na tua vida. E toda vez que a gente vive como um crente carnal, que não mudou as atitudes, que não virou a chave dos pensamentos, o Espírito Santo está aí dentro de ti, apertado. O Espírito Santo está aí dentro do teu coração, abafado. E talvez por isso tu não tenha sido influenciado por ele, porque o que existe no teu coração, de repente, a vontade da tua mente, as tuas intenções, as tuas paixões carnais, abafam aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Quem que é o Espírito Santo?
João 14,16, se vocês quiserem abrir comigo para acompanhar, eu vou estar lendo aqui para vocês. Primeiramente, quem é o Espírito Santo? E eu não vou aqui, a gente não vai trabalhar simplesmente a questão da trindade espiritual, eu quero trazer de uma forma diferente dessa vez. João 14,21, João 14,16, desculpa, vai dizer assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Meus irmãos, o Espírito Santo, Jesus, nessas palavras aqui, ele estava dizendo: olha, eu vou ter que partir, mas eu vou deixar outro auxiliador, eu vou deixar outro consolador. Em outras palavras, ele estava dizendo que ele iria partir, mas que ele iria deixar outro como ele, outro como Cristo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é aquele que interage entre Deus e os homens. O Espírito Santo é a interface entre Deus e tu. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para continuar a obra que Cristo completou na cruz. Para que isso seja perpetuado, para que haja continuidade na decisão que um dia tu tomou, você precisa entender que o Espírito Santo, ele é um como Deus, e que ele quer interagir contigo, e que ele quer ganhar espaço no teu coração, e ele quer te influenciar, ele quer dirigir a tua vida. Deus vai nos deixar um mandamento através de Paulo, que a gente pode ver em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é um mandamento você buscar a plenitude do Espírito Santo. É um mandamento, não é uma mera consequência de alguém que vive a fé cristã. Olha como legal aquela pessoa se destaca, olha como ela está buscando a Deus, e às vezes a gente fica dormindo no ponto e continuando nós nas nossas paixões, vendo outras pessoas, admirando outras pessoas. Só que eu quero trazer essa noite essa mensagem. Se você entender isso, já vai ter valido tudo a pena. Buscar a Deus é um mandamento. E se você não vive esse mandamento, você está em pecado e você está em desacordo com a vontade de Deus. Se você é cristão, se você já entregou a sua vida um dia para Cristo, e se você não tem buscado a presença de Deus na tua vida, você está em pecado, irmão. E isso é duro. É um mandamento nós buscarmos a Deus. Então, a plenitude do Espírito Santo é um dever meu e é um dever teu. Busque a plenitude do Espírito Santo. Busque a Deus com todo o teu coração. A gente não procurou no sábado entrar em polêmica, por exemplo, ser batizado no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo. Mas será que ser cheio do Espírito Santo é ser sapatinho de fogo, é falar em línguas? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que faz parte sobre esse tema, ser cheio do Espírito Santo? A gente fugiu dessa polêmica justamente porque ela não é o tópico, ela não é o ponto alto sobre estudar sobre esse tema. Quando a gente busca entender sobre a plenitude do Espírito Santo, a gente precisa entender isso, que é um mandamento buscar Deus. Então tem gente que pensa: eu não sou batizado, eu não fui batizado no Espírito Santo. Não, eu sou cheio do Espírito Santo. Acima disso, acima dessa polêmica, acima de ser uma manifestação só do culto ou fora do culto, buscar a Deus, buscar a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas é um mandamento. Amém? Amém. Amém. E a gente vai agora ver na continuação ali da leitura de Efésios como se faz para ser cheio do Espírito Santo. Como se faz para alcançar a plenitude do Espírito Santo? E a gente vai poder ver isso em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 32. Eu quero que você agora volte lá para o livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Vou ler para você.
Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazendo todo tipo de coisas indecentes. Perdendo o controle, Pokémon GO. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem na vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Versículo 23: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se de toda a natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Aí uma pausa. Paulo está dizendo: olha, vocês que tomaram uma decisão por Jesus, vocês viram o exemplo que Cristo deixou para nós, vocês viram o exemplo que Ele tem deixado para os seus discípulos, para os apóstolos, vocês têm visto a maneira com que Jesus transformou a vida desses homens. Portanto, abandonem a velha vida. E aí agora vou seguir a lista de alguns exemplos, né? No versículo 25: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que peguem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem rouba, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não usem apenas palavras, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Meus irmãos, a primeira coisa que precisa ser resolvida na tua vida para que você busque a plenitude do Espírito Santo de Deus é você abandonar a velha vida. Abandone a tua vida de pecado. Paulo começa a citar, né? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que vive na prostituição, não se prostitui mais. Ele vai além, você pode trocar essa lista de pecados. Aquele que vive na pornografia, abandona a pornografia. A primeira coisa que Deus espera de ti, a primeira coisa que precisa ser feita é que a gente abandone o pecado. Muitas vezes a gente vive de uma forma e parece que a gente se esquece da nossa condição de salvos em Cristo. Muitas vezes as nossas atitudes não deixam claro quem tu realmente é. A partir do momento que você aceitou Cristo, como a gente já falou, você convidou o Espírito Santo a morar no teu coração. E muitas vezes a gente vive aquele primeiro amor, aquele primeiro momento com Deus e a gente se esquece que a gente é salvo, que nós temos uma nova natureza. E a gente vive de pecado em pecado, de falha em falha, e a gente esquece o preço que foi pago na cruz para que eu vivesse uma nova vida. A gente se esquece que Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e muitas vezes a gente não dá valor à mensagem da cruz quando tu é crente e continua vivendo como carnal. E Paulo deixa isso bem claro.
Vejam o exemplo de Cristo na cruz, e vejam o que Ele fez com os apóstolos, e vejam o exemplo que Cristo deixou. Meu irmão, não te esquece daquilo que Cristo fez por ti na cruz. Então a primeira coisa que tu precisa fazer é resolver a questão do pecado. Você é uma pessoa resolvida? Você tem vivido e você tem passado por situações onde você se encontra viciado no pecado, no mesmo pecado? Você é uma pessoa bem resolvida? Deus fala através de Paulo para que eu abandone primeiramente a natureza do pecado. Efésios 5,18 diz então na primeira parte do versículo: não vos embriagueis com vinho. Não é somente eu deixar de ser etíope para que eu possa buscar a Deus ainda mais. Ali a questão do pecado é apresentada então como o vinho, alguém então que enche a cara e ela se deixa encher por aquilo. E aí, a partir do momento que tu perde a tua sobriedade, tu começa a fazer todo tipo de besteira que no outro dia tu não te lembra e que tu sente vergonha, não é? É como se a gente tivesse controlado por aquilo. E é exatamente assim. Com qualquer outra situação, com o pecado que tu comete todos os dias, faz a mesma coisa. Essa é a brecha e é isso que tu tem sustentado na tua vida, é o pecado. E como pecador e como quem não se arrepende, a tua vida vai ser dirigida pelos teus pecados. Mas existe o Espírito Santo dentro do teu coração, que tu tem abafado, e que quer falar contigo, e que quer te influenciar. Mas não, hoje, vivendo uma condição de pecado, quem rege a tua vida, meu irmão, é o pecado. E quem se agrada com o pecado é o diabo. Então, não busque a Deus de coração, abafe o Espírito Santo na tua vida. E pode ter certeza que Deus está bem longe da condução do teu dia a dia. Você precisa resolver a questão do pecado primeiramente no teu coração, para que você possa ser cheio do Espírito. Abandone a velha natureza, abandone a velha forma de viver. Mude os teus atos, mude as tuas atitudes, te arrepende do que está fazendo. Porque essa natureza aí não foi o exemplo que Cristo deixou na cruz para nós. E isso é duro para todos nós, é para mim também. Eu tenho que abandonar a natureza carnal. Eu tenho que realmente pular fora. Eu preciso mudar isso. Eu preciso seguir essa ordem como Paulo está dizendo. Não se embriaguem com vinho, porque é a solução. E aqui nós podemos juntos entender. Não te embriaga com pecado. Não enche o teu coração de pecado. Não enche o teu coração de falhas. Porque quem está dirigindo a tua vida quando tu vive assim é o pecado. Não viva como crente carnal. Se você tem feito isso, cuidado. Isso é pecado. Não buscar a Deus de coração é pecado. A gente não pode servir a Deus e ao diabo. E quando você vive pelo pecado, guiado pelo pecado, dirigido pelo pecado, é o inimigo quem dirige a tua vida, meu irmão. É assim mesmo. Paulo vai então dar sequência, né? Ele mostra primeiro então para os crentes que eles precisam resolver a questão do pecado, e depois então ele vai apresentar aquilo que a gente já viu hoje como um mandamento: mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Tem versões que vão dizer, mas busquem encher-se do Espírito Santo. Eu quero fazer uma abordagem aqui sobre que o Espírito Santo, a partir do momento que ele toma conta da vida do homem, essa pessoa ela é influenciada por ele, é conduzida por ele. Por isso até a gente falou uma abordagem muito interessante nos jovens, que é impossível que eu, sendo cheio do Espírito Santo, eu possa controlar o Espírito Santo. Ninguém pode controlar o Espírito Santo. Eu não posso manusear o Espírito Santo. Assim como alguém que fica bêbado e faz um monte de coisa por causa do efeito do álcool, na vida do cristão, quando a gente busca Deus, quando a gente se entrega a Ele, quando a gente abandona o pecado e a gente passa a se encher dele, é Ele quem conduz a nossa vida. O Espírito Santo conduz a vida do homem de tal maneira que a gente muitas vezes
não vai se reconhecer, porque a gente vai ter a nossa vida transformada pela presença do Espírito Santo na vida desse homem ou dessa mulher. Amém? Amém. E a gente vai entender agora com Paulo, no versículo 19, Efésios capítulo 5, 19, a forma como que Paulo expôs então para a igreja de Éfeso, para que eles se deixassem encher pelo Espírito Santo. Não que eles fossem lá e pegar uma porção do Espírito Santo. Não. Deixem-se, permitam-se encher do Espírito Santo. Então acompanhe comigo Efésios capítulo 5, no versículos 19 e 20. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Versículo 20. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Louvem o Senhor, animem-se uns aos outros com salmos, com hinos, com a palavra de Deus. Agradeçam, sejam sempre gratos ao Senhor. Meus irmãos, qual é a forma com que eu posso estabelecer um relacionamento com Deus? Paulo aqui está falando de alguém que realmente tem a palavra de Deus sempre na mente, nos lábios, no coração, e que compartilha isso com o próximo. E é algo muito simples e muitas vezes muito prevaricado nos nossos dias, que é a leitura de Deus, da palavra de Deus, desculpa, e a vida de oração e comunhão com Cristo. Aí eu diria, não, é ler e orar. Ler e orar gera relacionamento. Então a forma com que eu posso me relacionar com Deus, a forma com que Deus quer se relacionar contigo, é através da palavra de Deus, que é a Bíblia, e através da oração. Não existe outra forma de você se relacionar com Deus. Não há outra forma. Aqui Paulo cita ações de alguém que realmente está com o coração cheio disso, né? Que está buscando realmente, que lê a palavra, que compartilha com elas, porque está sempre pensando nisso. Vive com a palavra de Deus na mente, está sempre então, de tanto que pensa, fala, compartilha, anima os próximos, tem um coração grato a Deus pelo que Deus tem feito por si. Meus irmãos, é dessa forma que eu posso me permitir ser cheio do Espírito Santo. Não há outra forma. Muitas vezes, a gente falou isso com os jovens também, tem pessoas que buscam uma manifestação especial, uma manifestação de Deus direcionada na sua vida, para que a partir disso entenda, não, Deus agora quer falar comigo, e de repente a partir disso pode querer alguma coisa. Meus queridos, Deus quer falar hoje contigo. Ele quer falar hoje contigo através da palavra dele. Ele está esperando hoje uma palavra tua, sincera, dirigida para ele. Nem que seja tu dizer, Senhor, eu não posso te sentir agora, mas se tu quer falar comigo, se tu quer te relacionar comigo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu quero te buscar de coração, eu quero ter esse relacionamento contigo. A oração são palavras sinceras, irmãos. Oração não é palavra bonita, oração é palavra sincera, direcionada para Deus, com convicção de que Deus está ali junto contigo naquele momento e que Ele vai escutar as tuas orações. Aquele que quer buscar ler a palavra de Deus como estudo, como ciência, não vai entender nada. Mas aquele que busca a palavra de Deus, entendendo que ela é a palavra de Deus e que Deus fala através dela, e lê com fé e com obediência, vai ver Deus se manifestar na sua vida. É dessa forma que nós podemos nos relacionar com Deus. Então, pare tudo que tu está fazendo e tira tempo para com Deus. Você tem tirado tempo para com Deus? Ou você tem vivido como um cristão carnal? Você tem tempo com Deus? Isso é uma pergunta que eu quero num momento aqui que vocês pensem sinceramente e respondam no coração de vocês de uma forma muito sincera. Você tem tirado tempo para Deus?
Deus está te esperando. Deus está te esperando lá no teu quarto. Deus está te esperando lá na tua casa. Deus está esperando tu te relacionar com Ele. Cristo está te esperando para ter comunhão contigo. Cristo está esperando tu tirar um tempo do teu dia, tu parar de dar desculpa de que não consegue, que não tem atenção, que está agitado, que tem muita coisa para fazer. Ele está lá esperando para se relacionar contigo. Amém. E muitas vezes ele tem ficado sozinho, porque você não tem se relacionado com ele. E isso é muito triste. Porque quando a gente faz isso, a gente não dá valor ao que Cristo fez por nós. Ele está te esperando. Ele está te esperando na tua casa, Ele está esperando no teu quarto para conversar contigo. Ele está te esperando para tocar no teu coração. Ele está te esperando para falar para ti aquilo que tu precisa ouvir. Cristo te espera, porque Ele quer se relacionar contigo. Então, toda vez que eu busco estabelecer esse relacionamento com Deus, eu me permito ser enchido pelo Espírito Santo. Eu me permito que o Espírito Santo, que estava ali apertado, agora comece a ganhar autoridade no meu coração, nos meus pensamentos. E aí, pode ser uma embriaguez, mas é o controle do Espírito Santo na vida do homem. É o controle do Espírito Santo na tua vida que vai fazer você viver aquilo que tu ainda não viveu. É quando Deus controla o teu coração. Deus vai controlar teu coração, Deus vai controlar a tua vida. E é nesse momento que você vai ver coisas incríveis acontecerem. Não seria mentira e não seria uma inverdade, nunca isso. Mas Cristo também falou isso para os seus discípulos. Se você quiser me acompanhar agora, João, novamente. João capítulo 14. E agora a gente vai ler o versículo 21 que eu falei antes errado. João capítulo 14, versículo 21. Preste bem atenção nas palavras de Cristo. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada do meu Pai. E aí, aquilo que mais me chama a atenção: e eu também o amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Em outras versões você vai encontrar assim: aquele que tem os meus mandamentos, Cristo dizendo, a pessoa que tem os meus mandamentos e os guarda no seu coração. E aí uma pausa. Amar e guardar a palavra de Deus aqui, não se preocupe em decorar toda a Bíblia, tá? Para provar que é uma pessoa, não é isso. Aqui o amor e o guardar no coração significa: eu li, eu entendi, eu aceito a vontade de Deus para a minha vida e eu vou executá-la. Eu vou viver a palavra de Cristo. Ela é, esse amor, ele vai ser transmitido, ele vai ser realmente respondido com atitude. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amor, relacionamento com Deus, relacionamento com alguém. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu, Cristo falando, eu também o amarei e eu me manifestarei a Ele. Deus quer se manifestar na tua vida a partir do momento que tu estabelece relacionamento com Ele. Cristo quer se manifestar na tua vida a partir do momento que tu estabelece um relacionamento sincero com Ele. A manifestação que tu espera, a manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida vai vir a partir do momento que tu te relaciona com Deus. Deus quer se manifestar
manifestar na tua vida. Deus quer se mostrar presente na tua vida. Deus quer fazer coisas através de ti que não vão ser feitas por ti, porque ninguém controla o Espírito Santo. Ninguém pode manusear o Espírito Santo, ninguém pode usar a hora que achar conveniente. Mas a nossa vida, toda a nossa vida vai ser dirigida pelo Espírito Santo, porque vai haver manifestação espiritual na tua vida, meu irmão. Mas a partir do momento em que nós nos relacionamos com Deus. Sem relacionamento, sem manifestação. Sem intimidade, sem manifestação. Sem tirar tempo, sem contato. Sem tirar tempo, sem experiências. A gente acha tão bonito, a gente acha tão interessante quando Deus se manifesta. Ele quer incendiar aqui essa igreja, Ele quer incendiar a tua vida quando tu te relaciona com Ele, porque Ele vai se manifestar contigo e você vai se ver fazendo coisas que tu nunca fez, que tu nunca experimentou. A partir do momento que nós nos relacionamos com um Deus que quer te usar, um Deus que quer te fazer sentir como se tu tivesse perdido o controle da tua vida, porque Ele vai começar a te usar nesse momento, quando se estabelece relacionamento com Deus. Amém? Amém. Deus quer se manifestar contigo, meu irmão. Deus quer se manifestar comigo também, através de mim. E essa manifestação vai vir quando eu realmente for amigo dele. Seja amigo de Deus. Seja amigo. Tira tempo. Amigo tira tempo. Amigo é próximo. Amizade é relacionamento. Se relacione com Cristo. E aí a gente pensa, né? Eu entendo já que a plenitude do Espírito Santo é um mandamento. Se eu não cumpro o mandamento, eu estou em pecado. Portanto, eu tenho que mudar minha velha natureza e buscar estabelecer relacionamento com Cristo. E a gente, se fosse só por isso, já teria valido tudo a pena. Se Deus simplesmente tivesse dito, abandona a vida de pecado, e não acontecesse mais nada, ainda assim, nós deveríamos estar buscando Ele. Ainda assim, tá? Mesmo que não houvesse manifestações, se Deus simplesmente tivesse dizendo, abandona a tua vida de pecado, porque é assim que eu quero, a gente tem que fazer e ponto, não é? Por quê? Porque Deus manda. Deus manda a gente abandonar o pecado. Mas, meus irmãos, não foi só isso que Deus pensou. E aí entra o último tópico que eu queria compartilhar com vocês, que é a importância da plenitude do Espírito Santo. Por que eu devo buscar essa plenitude? Por que eu preciso buscar dar vazão para o Espírito Santo na minha vida? E a gente vai ver que Paulo monta esse raciocínio de uma forma muito interessante. Primeiro, ele resolve a questão do pecado na vida do homem. Depois ele mostra que o homem precisa se relacionar com Deus para que o Espírito Santo tenha espaço no coração do homem. E aí depois Paulo vai mostrar coisas muito interessantes aí que a gente tem que viver. Não é de propósito isso. Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente busca essa plenitude do Espírito Santo, Deus nos desafia a viver a nossa vida, o nosso dia a dia, de uma forma que agrada a Ele, nas situações boas, nas situações ruins, porque buscar a plenitude do Espírito Santo não vai te fazer um ano diferente, tu vai continuar sendo o mesmo homem, a mesma mulher que tu é, só que dirigido por Ele. E aí tu vai enfrentar as mesmas situações que talvez tu vive hoje. A situação boa, a situação ruim, mas você vai experimentar Deus caminhando contigo. E eu quero ver com vocês, quero que vocês me acompanhem junto, há algumas coisas, né, que Paulo vai sugerir então para as pessoas depois que elas resolveram a questão do pecado, depois de explicar da forma como buscar Deus. E você pode acompanhar comigo lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. Olha só que interessante. Resolvida a questão do pecado, explicado como se faz para buscar Deus. Olha só o que Paulo começa a dizer, tá? Eu não vou ler todo o versículo, acompanha comigo. Esposa,
No versículo 22, obedeça ao seu marido. Versículo 25, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Depois, capítulo 6, versículo 1, filhos, o dever de vocês é obedecer a seu pai. Capítulo 6, versículo 5, escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos. E aqui uma pausa, né? Aqui você pode trocar talvez a escravidão por empregado, funcionário, respeite o seu patrão, honre a ele. Tá? Porque naquela época muitas vezes a pessoa devia um dinheiro e não tinha como pagar. Uma forma de pagar é o seguinte: vai trabalhar um tempo como escravo. Então, se tu é escravo porque tu tem dívida e tu precisa pagar as contas, tu vai lá e fala: eu vou ser escravo todo tempo. E até mesmo o escravo, Paulo diz que ele deveria honrar o seu senhor. Então, quer dizer, você que é funcionário que não é escravo, honra o patrão, honra o chefe, ore por ele. No capítulo 6, versículo 9, a gente vai falar agora para o chefe, para o patrão. Donos dos escravos, tratem os escravos também com respeito. Capítulo 6, versículo 10, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Por que a gente não entrou a fundo em cada um desses tópicos? Por que a gente não vai agora abordar exatamente cada um deles? Muito simples. Por que você deve ser cheio do Espírito Santo? Porque nesse momento que tu começa a viver a verdadeira vida cristã. É a partir do momento que você vive na plenitude do Espírito Santo que tu vai viver de uma forma que agrada a Deus. E isso não se dá somente na igreja. Aquilo que Deus quer fazer, o controle que Deus quer ter sobre a tua vida, ela é 24 horas, 7 dias por semana. Deus vai dirigir a tua vida. Deus vai te ajudar a ser o cristão que Ele espera que tu seja. Tu vai conseguir viver aquilo que hoje muitas vezes para ti é uma barreira, muitas lutas, dificuldades na família, filhos com pais, pais com filhos, esposo com esposa, esposa com esposo, chefe com empregado, empregado com chefe. Isso é a coisa mais normal acontecer no nosso dia a dia. Você pode ampliar essas situações e você pode entender o seguinte: Deus quer te conduzir em todos os aspectos da tua vida. A vida cristã que é esperada de ti, ela é vivida a partir do momento que o Espírito Santo rege a tua vida, meu irmão. É nesse momento que a roda começa a andar. É nesse momento que você vai entender que a plenitude do Espírito Santo, ela é realmente completa e ela vai se dar em todos os âmbitos da tua vida. E a apatia espiritual vive quando você é cristão e vive como carnal. É nesse momento que começa a aparecer zumbi dentro da igreja. Sendo cristão, tendo entendido ou não que buscar Cristo, buscar a plenitude do Espírito Santo é um mandamento. Não vive isso, pelo contrário, vive como uma velha natureza. Nada acontece, mas a partir do momento que começa a buscar Deus de coração, abandonando o pecado, se relacionando com Ele, eu começo a viver a vida que é esperada. Meu irmão, tu quer viver a palavra de Deus, tu quer ter força para viver a palavra de Deus, tu quer ter força contra a cilada do inimigo, quer amar tua esposa, quer ter um relacionamento com ela decente, honroso, quer ter paz com teus filhos, quer realmente aprender a amar teu patrão, quer realmente honrar ele, orar por ele, patrão, chefe, quer realmente honrar aquela pessoa que muitas vezes tu quer pedir que um leão venha, sabe, mata, despedaça a pessoa, quer começar realmente a viver a vida cristã, é preciso um relacionamento sincero. Quando Cristo morreu na cruz por nós, Ele decretou a nossa liberdade eterna. Ele decretou na cruz que eu passaria a eternidade com Ele. Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço
para que você vivesse o resto da tua vida depois de tu morrer com Deus. E só por isso já valeria tudo a pena, não é? A gente pensaria assim: bom, Deus morreu na cruz por mim para que eu não fosse para o inferno. Legal. Vale a pena suportar, de repente, tem que ir na igreja, vale a pena, vale. Meus irmãos, Deus não pensou só na eternidade. Quando Deus morreu na cruz por ti, Ele pensou na tua vida aqui hoje, nesse mundo caído. Quando Cristo morreu na cruz por ti, Ele pensou na tua natureza caída hoje. O plano de Cristo na cruz foi perfeito. Ele veio para te resgatar das trevas, mas Ele veio para resgatar a tua dignidade aqui nesse mundo, irmão. E muitas vezes a gente vive uma fé cristã, a gente vive uma vida cristã na imundícia, no lodo, na sujeira. A gente vomita e volta ao vômito. A gente não sente prazer nenhum nas coisas de Deus. Não há alegria nenhuma em estar se relacionando com Deus. Não há prazer nenhum em estar na igreja. Não há prazer nenhum em ler a palavra de Deus. Não há prazer nenhum em cantar, porque não faz sentido. E realmente não vai fazer sentido enquanto tu viver como cristão carnal. Não faz sentido. O que Cristo fez na cruz por ti foi pela tua vida na eternidade, mas Ele morreu na cruz para resgatar a tua dignidade hoje, meu irmão. Amém. Ele quer resgatar hoje a tua dignidade. Deus quer te fazer uma pessoa que vai conseguir viver tudo aquilo que se vive aqui nesse mundo, vai se relacionar com todas as pessoas. E o incrível é que tudo isso que tu vai fazer, tudo isso que tu vai viver, tudo isso que tu vai conseguir agora viver, tudo vai apontar para a cruz, porque você vai entender que é Cristo dirigindo a tua vida, meu irmão. Aleluia. Tudo que tu fizer vai apontar para Cristo. Todas as tuas ações vão apontar para Cristo. As pessoas vão ver na tua vida o agir de Deus. Você vai experimentar manifestações espirituais a partir do momento que o Espírito Santo regia o teu coração, porque foi isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Foi isso que Cristo também planejou na cruz por ti, meu irmão. Foi isso que o Espírito Santo quer fazer. Foi isso que Cristo fez na cruz por nós. E eu quero encerrar com Salmos, capítulo 16, versículo 11. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Você vai falar assim: Davi dizendo essas palavras: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. E algumas versões falam assim: na tua mão existem delícias eternas, delícias perpétuas. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, uma pessoa que muitas vezes pecou, falhou. Davi que fez coisas na qual a gente se envergonharia em fazer, mas que depois de ter errado, depois de ser confrontado, se arrepende, abandona o pecado, realmente se arrepende daquilo que vivia. Um dia vai falar essas palavras: na presença do Senhor existem delícias perpétuas. Meu irmão, na presença do Senhor existem delícias para sempre para ti. Existe felicidade perpétua na tua vida, porque isso está com Cristo, e isso Cristo quer compartilhar contigo hoje. Então Cristo quer dividir contigo essas delícias. O grito que Cristo deu na cruz, o grito que foi dado foi da salvação, o grito que foi dado foi a gente viver uma vida digna aqui nesse mundo. Esse grito já foi dado por ti, meu irmão.
Esse prato de vitória foi dado para a tua eternidade, mas foi dado para te resgatar a tua alegria aqui nesse mundo. Só que para isso Ele está esperando uma decisão tua de realmente abandonar o pecado e viver um relacionamento diário com Cristo. E é por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. É por isso que se deve buscar a plenitude do Espírito Santo, porque Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele morreu na cruz por nós. Cristo morreu na cruz por ti, para te fazer feliz hoje e não só na eternidade. Deus não se alegra em te ver triste. Deus quer te ver feliz. Deus quer fazer tu sentir realmente essas delícias que Ele tem para ti. Deus quer te dar essas delícias. Deus quer fazer você viver uma experiência com Ele, de tal forma que você vai poder falar como Davi: gente, na mão do Senhor existem delícias eternas, existe felicidade eterna com o Senhor, existem delícias perpétuas, e essas delícias estão ao teu alcance. Essas delícias estão ao teu alcance. Então, eu quero convidar os irmãos a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção, que o grito de vitória foi dado na cruz para a nossa salvação. O grito que foi dado na cruz é para a gente viver realmente uma vida plena aqui nesse mundo. O grito que Cristo deu na cruz foi para resgatar a tua dignidade hoje, meu irmão. E se está te faltando dignidade como cristão, se está te faltando essa experiência, se está te faltando experimentar essas delícias que Deus tem para o homem, se isso está te faltando, eu quero te convidar nessa noite a orar junto comigo e pedir misericórdia de Deus, para que a gente comece então a buscar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa experimentar todas essas delícias, amém? E é isso que a gente vai cantar, que o grito foi dado na cruz já.